município, Leonardo de Souza Rosa, representando o prefeito de Itabira, Ronaldo Lage Magalhães. O vereador André Viana Madeira, representando o presidente da Câmara Municipal de Itabira, vereador Neidson Dias Freitas. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, juiz de direito Tiago Colnago. A juíza titular da Vara de Execuções Penais de Cartas Precatórios Criminais, juíza de direito Cibele Mourão Barroso de Figueiredo Oliveira. A promotora de justiça Juliana Talomani Fonoff, representando o Ministério Público. Senhoras e senhores, convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Muito boa tarde para você. Falamos ao vivo então no Fórum da cidade de Itabira, onde acontece a solenidade de instituição do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Vamos ao hino nacional e às devidas posturas.
Registramos e agradecemos também a presença dos juízes da comarca de Itabira, Dr. Fabrício Simão da Cunha Araújo, doutora Karen Castro dos Montes, Dr. Walter Guilherme Alves Costa, do promotor de Justiça Felipe Faria de Oliveira, do presidente da subseção da OAB Itabira, Dr. Geraldo Menezes de Almeida, do comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Hudson Matos Ferraz Júnior, do delegado regional de Polícia Civil, delegado-geral Paulo Tavares Neto, da diretora do presídio de Itabira, Maria do Carmo Celestino de Barros, e dos representantes da APAC de Itabira, Everton Raimundo e Valdilene Pereira dos Santos. Senhoras e senhores, neste momento vamos ouvir a diretora do Foro da Comarca de Itabira, juíza de Direito, Fernanda Chaves Carreira Machado. Apesar de estarmos participando de uma solenidade, vou quebrar o protocolo e deixar de cumprimentar nominalmente a mesa e as demais autoridades aqui presentes para evitar o esquecimento de alguém que, com certeza, também estará abrilhantando este evento. Excelentíssimo senhor desembargador Álvares Cabral da Silva, em seu nome, cumprimento os demais presentes. Senhores e senhoras, estamos aqui mais uma vez para dar mais um passo inovador, visando acompanhar as modernidades para propiciar aos presos que estão cumprindo pena em qualquer dos regimes, aberto, semiaberto e fechado, uma maior agilidade na apreciação dos seus benefícios. Esse sistema dá um alerta na tela do computador, mencionando os benefícios vencidos e também aqueles benefícios que foram perdidos por não observância de algum requisito subjetivo, permitindo ao magistrado uma nova análise do caso e reexame da situação individual daquele indivíduo, daquele sentenciado. O caos do sistema prisional é uma realidade da qual todos têm conhecimento. Com as superlotações dos presídios, péssimas condições do local, ingresso de objetos proibidos, além das constantes ameaças de rebelião. Ademais, o pior desafio vivenciado pelos sentenciados e pela sociedade é a falta de ressocialização, em virtude dos problemas acima elencados, e da falta de verba para implementar projetos a fim de melhorar a situação dos encarcerados. Na verdade, a sociedade esquece daqueles que estão cumprindo pena e não possui interesse em melhorar as condições do local, pois pensa apenas que eles cometeram crimes e devem responder pelos seus atos. Alguns só lembram da dificuldade vivenciada dentro de um presídio quando possui alguém próximo que foi encarcerado ou quando a mídia divulga uma rebelião. Todavia, não podemos esquecer que os encarcerados são seres humanos como todos nós, que erraram, mas estão pagando pelos seus erros. Todos nós cometemos erros. Temos que esquecer os erros cometidos pelos encarcerados, que ultrapassam aos permitidos pela lei e causam repulsa aos seres humanos, para entender que eles possuem, sim, possibilidade de serem ressocializados e merecem um mínimo de dignidade para o cumprimento da pena determinada pelo Poder Judiciário. Ora, mesmo aqueles mais rígidos, que devem discordar das minhas palavras,
não devem esquecer que todos os encarcerados um dia irão sair do presídio e serão novamente colocados na sociedade. Se não tentarmos melhorar as condições deles e ressocializá-los, estaremos sim piorando o ser humano que errou e ali entrou para cumprir sua pena. A conclusão desse raciocínio é simples. A pessoa que cometeu um crime mais simples, quando sair, cometerá um mais grave e com menos remorso de quando cometeu o seu primeiro delito. É isso que queremos para o nosso futuro? É muito fácil julgar o próximo e se colocar no lugar... É muito fácil julgar o próximo sem se colocar no lugar dele. Por isso, eu, como magistrada e principalmente como ser humano, estou muito feliz com a implementação dessa melhoria que é o sistema do SEU, para a comarca de Itabira. Estamos caminhando para dias melhores e cada vez mais pensando em mudar esse triste cenário, que é o cumprimento da pena nos presídios superlotados, que é a nossa realidade. Eu sei que deveria ser breve, mas não poderia deixar de tecer alguns comentários da amiga magistrada, doutora Cibele Mourão Barroso de Figueiredo Oliveira, que enxerga os sentenciados como seres humanos possíveis de ressocialização, se enquadrando no meu modo de pensar. O nosso presídio possui capacidade para 194 presos e estamos atualmente com 375, uma superlotação, como ocorre nos demais presídios. Entretanto, a doutora Cibele diuturnamente elabora projetos para tentar mudar essa realidade. Vou citar alguns para dar uma dimensão aos senhores de que a comarca de Itabira, apesar de ter diversos problemas vivenciados pelo seu presídio, está caminhando a passos largos para mudar essa realidade, por meio da atuação da nossa juíza, doutora Cibele, e seus colaboradores. Em 25 de janeiro de 2017, foi inaugurada a Escola Estadual Dona Eleonora, que comporta 60 vagas e funciona em 2 turnos de ensino fundamental, para proporcionar educação aos presos, sendo uma forma também de evitar pensamentos negativos e possibilitar a criação de novas ideias e planos de vida para os encarcerados. Foi criada também uma biblioteca com 800 livros. Com relação à PAC, o estabelecimento já está construído, com um projeto já processado, necessitando apenas da autorização para dar início à implementação desse sistema na comarca de Itabira. A PAC terá 100 vagas, dando oportunidade de ressocialização aos que forem incluídos nesse sistema. A magistrada também editou uma portaria para regulamentar as regras do presídio e tentar amenizar a superlotação, organizando o trabalho externo de forma eficaz e séria, evitando fraudes, bem como proporcionar também um trabalho interno para aqueles que não conseguiram emprego externo no regime semiaberto e para os do regime fechado. A magistrada colocou em regime domiciliar os presos do regime aberto, mas que serão fiscalizados pela Polícia Militar, e determinou regras rígidas para o seu cumprimento. Ademais, ela também editou uma portaria de remissão de pena pelo estudo por meio da leitura nos estabelecimentos prisionais da comarca de Itabira, disponibilizando a biblioteca com 800 livros, como anteriormente dito. Esse projeto ajuda o preso a diminuir o seu tempo no cumprimento da pena e o retira de pensamentos voltados ao mundo do crime, lhe proporcionando abrir a mente para a concretização de uma vida digna e correta após cumprir sua pena. Para não mais cansá-los, vou elencar mais alguns projetos desta magistrada e do Conselho da Comunidade que estão em andamento
mas de forma concisa. Também tem projeto Olho Vivo, implantação de 30 câmaras dentro do presídio, projeto Humanizar, construção do abrigo para famílias e vestiário para os agentes e funcionários da unidade, projeto Porta Pronta, confecção de portas pelos presos, dando a possibilidade de profissionalização e ainda receberão R$30 por porta finalizada. Projeto Artesanato, propiciar artesanato para os presos internos, possibilitando mais uma forma de profissionalização e distração deles. Dentre outros projetos que a magistrada está elaborando, com o auxílio da sua equipe do gabinete, servidores, Conselho da Comunidade, OAB, contando também com o apoio de verbas da Vale do Rio Doce. Para finalizar, afirmo categoricamente que o Sistema Seu foi criado para permitir a concessão dos benefícios aos presos em tempo hábil, evitando o atraso em virtude da quantidade de processos das varas de execução criminal e ausência de servidores das comarcas, apesar do empenho diário de todos os magistrados e servidores que trabalham com a execução da pena. Não posso me esquecer de mencionar que a implementação do Seu contou com o apoio de diversos servidores que fizeram hora extra para conseguir digitalizar os processos, e também da nossa dedicada OAB de Itabira, que se dispôs a ajudar em tudo que fosse preciso. Obrigada aos colaboradores. Agradeço a todos os presentes e principalmente ao desembargador Álvares Cabral por estar sempre participando das conquistas dessa comarca, onde já trabalhou e com certeza deixou saudade para aqueles que tiveram a honra em conhecê-lo como magistrado da época. E não podia deixar de falar do nosso querido presidente, desembargador Herbert Carneiro, que não pôde comparecer em virtude de problemas de saúde, mas que foi um dos pioneiros na defesa de uma vida mais digna para os presos e sempre esteve à frente dos projetos em benefício dos encarcerados. Peço para o desembargador Cabral para mandar um fraterno e carinhoso abraço ao presidente e mencionar que ele está constantemente em minhas orações e de toda a minha família, pela pessoa humana, ética, profissional e amiga que ele é para mim e familiares. Tenha certeza que, em breve, vamos comemorar o término do seu tratamento com muita alegria, vibrando com mais uma conquista da pessoa guerreira do nosso presidente. Obrigada. Senhoras e senhores, para a apresentação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, vamos ouvir o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Dr. Tiago Colnago. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Álvares Cabral da Silva, na pessoa de quem eu peço licença para cumprimentar a todos, já que Vossa Excelência representa o presidente do tribunal. E devo dizer ao senhor desembargador que, por conta do sistema de execução, eu tenho andado muito pelo Estado e posso, sem medo de errar, tributar boa parte dessa plateia ao carinho que essa cidade nutre pelo senhor. A execução penal, o presidente costuma dizer, é o primo pobre do processo. Não tem sido comum eventos de conclusão do sistema eletrônico tão repletos quanto esse, e posso dizer ao senhor, sem medo de errar, a recepção que o senhor recebeu é símbolo e é signo de uma magistratura qualificada, de um reconhecimento popular absolutamente importante. Me cabe
nessa quadra, fazer uma pequena apresentação do que se trata o sistema de execução. O sistema de execução foi concebido pelo Conselho Nacional de Justiça enquanto uma ferramenta que se preste a assegurar a regularidade do cumprimento da pena. E essa ferramenta se caracteriza basicamente pela eficiência. Ou seja, o sistema é construído de modo que um processo deixa de existir fisicamente e passa a existir apenas sob enfoque eletrônico, apenas eletronicamente. Isso nos dá muitas vantagens. Imaginemos, por exemplo, doutora Sibéria, que nós não temos mais trâmites de processos físicos indo e vindo, nós não temos mais trâmites de ofícios indo e vindo, nós não atrasamos a prestação da tutela, nós não atrasamos a solução da demanda em razão de um ofício que não chegou, de um processo que não está conosco. Isso ajuda muito. De outro lado, ajuda muito e é muito representativo o fato de todas as entidades atuarem na mesma plataforma, no mesmo processo. Isso permite que todos os envolvidos, desde a Polícia Militar, que faz a atuação, por assim dizer, na última ponta do Estado, no contato direto com o cidadão, eventualmente infrator, até o advogado. Todos podem atuar no processo instantaneamente e a qualquer momento, sem que nós tenhamos qualquer perda de tempo em razão disso. De outro lado, o sistema eletrônico, ao transformar todo o nosso acervo em um acervo eletrônico, ele racionaliza de um modo muito evidente a ocupação dos espaços públicos. Nós temos que lembrar que, excepcionalmente, nem todas as comarcas vivem essa realidade de Itabira, essa realidade de um novo fórum, de um fórum construído, se me permitem, em condições que atendem e que se equiparam às de primeiro mundo. Nós podemos, a partir do sistema, racionalizar a ocupação desses espaços. Não há sentido perder um espaço tão qualificado como a dessa construção para nós ocuparmos escrivaninhas com papéis, armários com papéis. Finalmente, e ainda sob o aspecto dos benefícios, o sistema de execução penal nos possibilita uma ferramenta que o tribunal tem usado com excepcionais resultados, que é a ferramenta do teletrabalho. Ele abre uma possibilidade para os servidores de adequarem o seu trabalho, o seu exercício profissional a determinadas condições específicas da sua vida e, assim, trabalharem remotamente. Para que os senhores tenham ideia, nós já temos hoje servidores no Tribunal de Justiça de Minas Gerais trabalhando e residindo no exterior. Isso demonstra que o tribunal investiu muito para alcançar posição de vanguarda no que diz respeito à forma de trabalho, à prestação do trabalho, à qualidade de vida de seus servidores, de todos os envolvidos no processo. O tribunal tem se dedicado muito a isso. No outro plano, a conclusão da implantação na comarca de Itabira revela, de outro lado, que Itabira está na ponta da vanguarda, se é que isso é possível ser dito, porque das 296 comarcas hoje do Estado, nós complementamos hoje a 30ª comarca em atuação no sistema. Isso revela o quanto Itabira foi importante no aspecto da definição das prioridades do Estado. Ainda assim, senhor Desbardô, essas benesses, esses benefícios são todos, insisto, todos eles são de segundo plano. Não há nenhum desses benefícios, a despeito de sua grande importância, que supere a principal finalidade, o principal escopo do sistema de execução penal. O sistema de execução penal dota o judiciário de uma eficiência que ele nunca teve. O sistema de execução penal dota todos os envolvidos no processo de ferramenta das quais nós nunca dispusemos. Isso com um único propósito, com uma única finalidade: assegurar que ninguém mesmo, ficará preso além do tempo definido na respectiva condenação. Isso é fundamental. É fundamental que o Estado, e o Estado, no que diz respeito à jurisdição, se refere ao Poder Judiciário, possa assegurar que não há
ninguém que esteja preso quando deveria estar solto. Essa é a principal ferramenta do sistema, essa é a principal finalidade do sistema. Hoje o sistema, como eu disse, conclui sua 30ª comarca no estado. Os senhores têm uma ideia, o sistema alcança hoje mais de 50 mil pessoas, cumprem pena nessa plataforma, das quais mais de 25 mil pessoas estão presas. Ora, se o estado tem em média 70 mil presos e se destes cerca de 50% são presos provisórios, é fácil concluir que só 35 mil dos nossos presos deverão cumprir pena nessa plataforma. Em um ano de gestão, o Tribunal de Justiça entrega ao Estado de Minas Gerais mais de 25 mil pessoas cumprindo pena nesse sistema. A previsão é que, em junho de 2018, ao término da gestão do presidente Herbert, o Tribunal de Justiça entregue ao cidadão mineiro 98% de todos os seus presos cumprindo pena de modo exclusivamente eletrônico. Isso só é possível, doutora Cibele, graças à dedicação de magistrados como a senhora e de servidores como a equipe da senhora. Eu devo me penitenciar, porque sei que passei WhatsApp e e-mail no meio da madrugada, aos domingos, mas o propósito era sempre o melhor possível, e isso só foi viável graças à dedicação dos senhores. Sei também que essa equipe contou com a participação de outros servidores, de outras varas, de modo que penhoro aqui, se o Eduardo Álvares Cabral me permite, em nome do presidente, um agradecimento direto e muito fraterno aos senhores servidores. Nada disso seria possível sem a dedicação dos senhores. A parceria com entidades como a OAB, Ministério Público, Defensoria, Polícia Militar, Sistema Prisional, tem se revelado absolutamente eficiente em todas as comarcas no que diz respeito à implantação do seu. E aqui em Itabira a situação foi a mesma, pelo que eu felicito a comarca pelo excepcional resultado alcançado e felicito os senhores servidores e a excelentíssima senhora magistrada pela dedicação e o afinco que asseguraram uma implantação em tempo tão representativo. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento vamos ouvir a juíza titular da Vara de Execuções Penais, juíza de Direito Cibele Mourão Barroso de Figueiredo Oliveira. Excelentíssimo desembargador Álvares Cabral da Silva, cidadão honorário de Itabira, e que nessa tarde representa o querido presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Herbert de Almeida Carneiro, excelentíssimo juiz auxiliar da presidência, Dr. Tiago Conago Cabral, excelentíssima juíza de diretora do Foro da Comarca de Itabira, doutora Fernanda Chaves Carreira Machado, através de quem cumprimento todos os colegas magistrados, demais autoridades presentes, servidores, advogados, senhoras e senhores. Hoje é um dia especial para a comarca de Itabira. Há menos de 6 meses, recebi o convite para participar do inovador projeto do Tribunal de Justiça, o CEU, Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Aceitei o desafio, confiando na equipe dedicada, tanto no gabinete quanto na secretaria, na parceria profícua com o Ministério Público, no diálogo proveitoso com a unidade prisional, delegacias e OAB, no bom trato com a população carcerária e no desejo profundo de ver a justiça sendo entregue de forma devida, a tempo e modo, àqueles que submetem à nossa jurisdição. E ainda, no desejo de desafogar o cárcere, para que a punição chegue a todos a que dela necessitem. Aos poucos, vários outros servidores de outros setores e secretarias apoiaram-nos na tarefa de digitalizar, cadastrar e implantar os quase 800 processos de execução de pena. Muito aprendemos nesse período. A importância da equipe e do diálogo, a necessidade de atualização e estudo constantes. Aprendemos o quão, por vezes, o encarcerado encontra-se abandonado à própria sorte, contando apenas com a atuação oficiosa das autoridades ante a ausência da Defensoria Pública. Aprendemos o quanto erramos quando o processo físico, pesado, inchado, está longe de nossas vistas. Percebemos quanto o processo de execução de pena há de ser, de fato, unificado, interligado a todas as comarcas,
para que o peso da responsabilidade seja o mesmo nos 4 cantos do país e que a reincidência seja verdadeiramente contabilizada e eficientemente atacada. Valorizamos com mais intensidade um dia de liberdade, quando nos apercebemos dos inúmeros benefícios vencidos, a despeito de todo o nosso empenho em evitá-los. Hoje, sem dúvida, é dia de festa. Mais experientes, mais lúcidos, detendo maior controle dos processos de execução penal, estamos prontos para oferecermos uma justiça de maior qualidade. Agradeço imensamente ao Tribunal de Justiça por essa oportunidade. E não poderia deixar de lembrar outros significativos avanços da comarca de Itabira na área da execução penal, graças ao apoio do Tribunal de Justiça nesses 2 últimos anos. Inauguramos a escola no presídio, atendendo mais de 50 alunos que poderão concluir ensino fundamental. Estamos prestes a inaugurar a APAC, com capacidade para 100 detentos. Estamos em obra para oferecer um abrigo digno aos visitantes dos presos que aguardam a entrada na unidade, sendo que o recurso financeiro provém do Fundo Regional de Prestações Pecuniárias. Estamos em obra para oferecermos aos agentes penitenciários local apropriado para guardar os pertences, para um descanso e para a troca de vestimentas, também com dinheiro proveniente do Fundo Regional. Concluímos a instalação do sistema de câmeras na unidade prisional, também com recursos provenientes do Fundo Regional. Angariamos parcerias para oferecermos aos presos do regime semiaberto trabalho remunerado no interior da unidade. Consolidamos o projeto de remissão pela leitura, com a instalação de uma biblioteca farta, doada pela população itabirana, que tem sempre demonstrado a confiança em nosso trabalho. Invertemos, com alta produtividade de ambas as varas criminais, com destaque para a primeira vara criminal, sob a jurisdição do Dr. Walter Guilherme Alves Costa, o perfil dos custodiados em Itabira. Hoje temos 64% da população carcerária em cumprimento de pena, e apenas 36% de presos provisórios, incluindo presos provisórios de outras comarcas, sendo que entre eles a grande maioria é cautelada em 2017. Bons ventos sopram na terra de Drummond. Em searas por vezes esquecidas, como a justiça criminal e a execução penal, a atenção do TJ, dos parceiros e da população local tem nos enchido de entusiasmo. Meus sinceros agradecimentos a toda a equipe da 2ª Vara Criminal, em especial a Fernanda e Júlia, que alimentaram comigo o sonho de ver a impunidade retroceder no mesmo ritmo que o tratamento digno e humano ao preso se fortalece. Minha admiração a todos os servidores da comarca que, com alegria e compromisso, dedicaram horas de descanso para a concretização deste projeto. Minha gratidão à doutora Juliana, promotora de justiça, e à senhora Maria do Carmo, diretora da unidade prisional, que tanto cooperaram neste processo. São verdadeiras parceiras, irmanadas no processo de realização de justiça e sociedade, sem se descuidar da justiça, cada um dos recuperandos em cumprimento de pena. Agradeço aos advogados, dentre os quais destacam os que aceitaram gentilmente a nomeação como dativos, pela compreensão e pelo esforço em se adaptarem ao sistema. Ao Conselho da Comunidade e à Secretaria de Ação Social, porta-vozes dos presos e seus familiares e parceiros fiéis nessa caminhada. Agradeço ao Dr. Tiago pela oportunidade e pela confiança e principalmente pela inspiração que nos proporciona com tamanha dedicação e amor ao trabalho. Estendo esse agradecimento a toda a equipe do Tribunal de Justiça envolvida no CEU, citando para representar a todos o incansável Fábio, a quem eu peço que leve o nosso fraterno abraço. Por fim, agradeço aos educandos da comarca de Itabira, dos quais sempre recebi tratamento respeitoso. Durante a implantação do sistema, atrasos em análise de benefício ocorreram, cálculos de pena foram retificados, por vezes acrescendo o tempo de pena a cumprir, e os reeducandos demonstraram confiança em nosso trabalho e compreensão diante das dificuldades. Em tempos de desesperança, de turbulências institucionais, de crises, de decepções, experimentamos a inovação, a eficiência, a transparência que o Senhor permite em nosso favor. Integração entre primeira e segunda instâncias, efetividade e celeridade no cumprimento da pena, valorização humana, crença na ressocialização, trabalho sério e em equipe, apoio da comunidade. É desta justiça que me orgulho em fazer parte. Muito obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, a juíza titular da Vara de Execuções, doutora Cibele,
faz a entrega de uma cesta de produtos da região ao juiz auxiliar da presidência, Dr. Tiago Colnago. Convidamos também para fazer a entrega da cesta com produtos da região ao desembargador Álvares Cabral, a mais antiga servidora do Fórum, a senhora Giselda Batista Martins. Neste momento, a diretora do foro, doutora juíza Fernanda Chaves, procede à entrega de produtos da região para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Herbert José Almeida Carneiro. Para receber a cesta e encaminhá-la ao presidente do tribunal, convidamos o juiz auxiliar da presidência, doutor Tiago Colnago. Senhoras e senhores, vamos ouvir o desembargador Álvares Cabral da Silva, representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Herbert José Almeida Carneiro. Bom, uma boa tarde a todos. Eu desejo ser o mais informal possível. Tudo que havia a se falar sobre o seu foi aqui comentado. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer aos juízes e ao povo de Itabira o convite para aqui estar. Eu sempre digo que quando venho a Itabira, eu rejuvenesço pelo menos 10 anos. Doutor Elivar, é verdade. Eu gostaria, então, de agradecer a todos esse convite, certo? E aqui ressaltar a lhaneza do nosso presidente, desembargador Herbert Carneiro, que tem feito uma gestão em tempos de vacas magras. Nós sabemos que o Estado de Minas Gerais tem enfrentado dificuldades enormes financeiras, mas o presidente tem nos defendido de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Não há nenhum funcionário com salário atrasado, nenhum juiz, e tem propugnado por conquistas enormes para colocar o judiciário no lugar que lhe é devido, ou seja, no século XXI. O seu é uma amostra disso. É um homem que procura resolver os problemas de frente, de per si. E é um homem extremamente admirado entre todos nós colegas dele. Enfrenta uma doença cruel, um tratamento bastante invasivo, mas não se entrega. Está sempre, diariamente conosco, e isso nos cativa. Isso nos traz uma grande tranquilidade de saber que o nosso comandante está sempre conosco, nunca nos virou as costas. As portas do seu gabinete estão sempre abertas para todos nós, e não só para nós, mas os colegas da magistratura de primeiro grau. Tá? Outra coisa que eu gostaria de, para terminar, ressaltar, é que esse programa seu é algo
que coloca realmente o judiciário no século XXI em matéria de execução criminal, que sempre foi o patinho feio do direito criminal. O direito criminal é chamado direito dos pobres, gente. E ele não era antevisto. E hoje ele é visível. O lançamento desse programa visa simplesmente dar aquilo que é seu a quem é devido. Esse é o escopo do lançamento desse programa, tenho a certeza. Eu gostaria de agradecer a todos, finalizar a minha fala com muito obrigado, certo? E na 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, estou à disposição de todos os colegas, amigos e ex-funcionários. Muito obrigado por tudo. Senhoras e senhores, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais agradece a presença dos senhores servidores, das senhoras advogadas e dos senhores advogados, de todos aqueles que prestigiaram este evento. Desejamos a todos uma boa tarde. Muito bem, meus amigos, encerramos então a nossa transmissão aqui do Fórum da cidade de Itabira, da solenidade de implantação do serviço de execução das penas, né? Através do sistema eletrônico. Muito boa tarde para você, muito obrigado aí por estar acompanhando as nossas transmissões e até o nosso próximo encontro. Uma boa tarde, eu sou o Heitor Bragança, compartilha aí para que mais pessoas possam ter acesso aí. Um grande abraço para você.